Oi, a paz do Senhor, e nesse vídeo vamos falar sobre o passo 10, que é sobre andar em santidade. Que Deus venha abençoar seu dia, sua tarde, sua noite, que todos os projetos de Deus se cumpram na sua vida. Vamos falar sobre o passo 10, que é sobre andar em santidade. Assista os outros passos para você entender melhor sobre o passo 10. Assiste os outros, eu vou deixar o playlist na descrição dos vídeos dos outros passos. Então vamos lá, o tema é andar em santidade. Lá em Josué 3,5 está escrito: Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Muitos se falam em avivamento hoje, mas para haver avivamento, primeiro é preciso se santificar. O Espírito Santo não repousa sobre o lugar sujo. Repetindo, o Espírito Santo não se repousa em lugar sujo. Aquela pomba que pousou sobre Jesus mostrou que ele é o Filho de Deus, como sinal de que devemos imitá-lo, santificando nossas vidas. John Wesley, um dos grandes avivalistas da história, tinha como lema reformar a nação, especialmente a igreja, a espalhar a santidade bíblica por toda a terra. E com este objetivo de santificação, o John Wesley e seus seguidores conseguiram participar do maior avivamento de todos os tempos. E a grande pergunta: o que significa santidade? Seria não ter pecado algum? Nenhum. Santidade é se separar para Deus, ser exclusivo do Senhor, lutar contra todo pecado. E caso pequemos, porque somos carnais, nos arrependemos e pedimos perdão, fugindo do pecado. Então, se caso pequemos, porque somos carnais, nos arrependemos e pedimos perdão, fugindo do pecado, sempre fugindo do pecado. Jesus nos ensinou o que fazer para nos santificar, quando disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14:38. A exemplo de Jesus, precisamos, primeiro, vigiar, estar atentos quanto aos perigos. 2. Orar, ter uma vida de comunhão com Deus. 3. Fugir do pecado, para que não entreis em tentação. É possível viver em santidade? Sim, vejamos alguns fatores sobre a santificação. Primeiro, santificação é uma ordem. Santificai-vos. O tom que o texto apresenta é imperativo, é uma ordenança bíblica. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Levíticos 27. Levíticos 20, versículo 7. Jesus disse que um pai não nega algo que o filho peça, e também o Senhor não nega o Espírito Santo aos que pedem. Mateus 7, do 9 ao 11. Por acaso algum de vocês, que o pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Do mesmo modo que um pai também não pediria a um filho que fizesse algo que não suporta fazer,
o Senhor não nos mandaria fazer isso, santificarmos, se não fosse possível. Então, a santificação é possível sim. Ore, procure, busque em Deus, leia a Bíblia. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Orar, os seus mandamentos não são penosos. 1 João 5:3. Obedeça ao Senhor e santifique sua vida. 2. Santificação é urgente. Por que amanhã? A santificação não é para ontem ou para amanhã, e sim para hoje. A santificação é para hoje, para que então amanhã estejamos preparados para receber o milagre de Deus em nossas vidas. Já pensou se Daniel deixasse para viver uma vida de oração somente depois de cair na cova dos leões? Ele seria tragado. Mas como ele tinha uma vida de santidade, apenas orou. E mais uma vez, sua oração foi ouvida. Não podemos atrasar nossa vida com Deus, por não sermos pegos de surpresa pelas covas da vida. Se sua vida de oração estiver atrasada, coloque-a em dia. Se queremos colher milagres, precisamos semear santidade. Não espere para amanhã, santifique-se hoje. 3. Santificação é uma condicional para os milagres em nossas vidas. O Senhor fará maravilhas no meio de vós. Muitas pessoas colocam condições para Deus, pensando que podem negociar com o Senhor. Pensa que o primeiro deve receber a bênção para depois mudar de vida. Contudo, Deus não é o nosso empregado. Repito, muitas pessoas colocam condições para Deus, pensando que podem negociar com o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Se arrependa, saia da prática do pecado, se santifique para você receber as suas bênçãos. Deus não vai dar milagres para você sem você se santificar. Deus não é o seu empregado, Deus é seu Pai. Contudo, Deus não é o nosso empregado. Não podemos dizer a Ele o que deve fazer. Nós é que devemos obedecer primeiro a Deus para depois receber a bênção dele. O motivo por faltar milagres na igreja e falta de santidade. Ocupamos-nos muito com atividade e temos pouca vida de comunhão com Deus. Deseja os milagres primeiro. É incredulidade, pois a Bíblia não diz para que os que creem seguirem os sinais. E sim, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Marcos 16:17. Primeira fé e como consequência os milagres. A única coisa que podemos fazer para Deus nos abençoar é santificar o nosso viver. Não imponha condições para Deus. Santifique-se. Os milagres serão consequência. Deixa eu te falar uma coisa. Não procure ganhar os milagres primeiro. Se você está procurando Deus para milagres, você não vai conseguir nada. Se santifique-se. Com consequência, os milagres virão. Mas você tem que ter paciência também para esperar. Santifique sua vida, vigiando, orando e fugindo do pecado. Hebreus 12:14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade não é algo aparente para mostrar aos outros, mas é algo que deve ser vivido para o Senhor. As pessoas percebem alguém que é santo quando esta pessoa vive em paz com os outros. Viva uma vida de santidade.
obedecendo a Deus, mantendo sua vida de oração em dia e nunca impondo condições para Deus, mas esperando sempre o seu milagre como consequência da sua fé. Então deixa eu te falar uma coisa, precisamos nos santificar. Como nos santificar? Como santificarmos, Pedro? Com oração. A oração te santifica. O jejum te santifica. Quando você se arrepende, ora, lê a Bíblia, anda em santidade, isso te santifica. Se você procura milagres sem querer viver a santificação, você não vai achar. Pai, hoje, você não vai achar as bênçãos, milagres, sem antes você se santificar, sair dessa vida de pecado. Se santifique. Toma posse. Deus abençoe. Assiste os outros passos, que foi bênção de Deus. Toma posse. Deus abençoe.